Tem um rapaz que tá querendo correr, não é, Anderson? Tentar, né? Só que ele passou por um acidente. Quanto tempo atrás? 1 ano e 4 meses. E o que aconteceu no acidente? Eu fraturei a cabeça do fêmur. Isso, ele teve uma lesão na cabeça do fêmur. O que aconteceu? A cabeça do fêmur é uma bolota assim. E tá aqui no fêmur, mais ou menos assim, certo? Aonde que você quebrou aqui? Onde foi a fratura? Moeu a cabeça inteira. Só que o médico não colocou prótese, né? Não. Ele recuperou ali e fixou a cabeça. Com 3 pinos. Isso. Foi doído, hein? Um pouquinho. E daí ele tá querendo correr, só que a hora que ele voltou a correr, sem orientação, sem preparo físico assim adequado, teve uma dorzinha na canela, não foi isso? Na canela e no joelho. E no joelho. No joelho. Então a gente está fazendo com ele agora um trabalho de avaliação de força para saber como que tá a força de membro direito, membro esquerdo, flexão, adução. Se tiver tudo ok e a gente fazendo um bom trabalho, esse rapaz vai voltar a correr e sem dor. Deus quiser, esse Move nos ajudar aí. Com certeza. Então vocês vão ver agora a avaliação com um dinamômetro, que é esse aqui, ó. Mostra aí, Robson. Isso aqui vai avaliar a força que ele gera em cada movimento e eu vou mostrar para vocês já. Vamos lá, preparado, Anderson? Você vai ficar com o joelho bem esticado, certo, Robson? Certo. Joelho bem esticado, trava bem aí. E você vai levantar e segurar por aqueles 5 segundos pra gente, tá bom? Então no 3. 1, 2, 3. Valendo. Força, 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 força. Bastante força, 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 força. Relaxa. Isso. Relaxa a perna. Ele aplicou força por 5 segundos de forma isométrica, que a gente chama, né? Faz ali a força e fica segurando e o dinamômetro está lendo quanto ele gerou de peso, né, nessa força aqui nesse momento. Então deu 23,4 na primeira repetição. Agora faz 30 segundos de pausa. 3, 2, 1, valendo. Força, força, Robson. Robson não, vamos, força, força, Anderson. Força, Anderson, força, Anderson, bastante força. Vamos lá, vamos, Anderson, força, 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 força. Relaxa. Aí, relaxa. Robson não, Robson é quem tá fazendo, né, Robson? Porra, você tá fazendo força aí? Tá, eu não, tô tranquilo. Não. Tô tranquilo. É assim, entendeu? 5 segundos, bastante força. E ele tem que tentar fazer o melhor que ele pode neste momento. Faz-se o lado esquerdo, faz-se o lado direito. Então a gente faz basicamente, no caso dele aqui, flexão e extensão do quadril, que é você... O que ele está fazendo aqui agora é a extensão do quadril, adução e abdução do quadril e depois flexão e extensão do joelho, dos joelhos, né? Porque é direito e esquerdo. E a gente vai comparar todos esses movimentos, lado direito, lado esquerdo, para saber se tem déficit, perda de força significativa em algum grupo muscular. Forte, 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 Anderson. Forte, Anderson. Forte, forte, Anderson. Forte, 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 forte. Deu. Aí, relaxa. Aí, garoto. Relaxa a perna. Tudo bem? Bem. E aqui a gente está estabelecendo um protocolo. Tem muitas clínicas de fisioterapia e profissionais de educação física que avaliam só força dessa forma. No nosso caso, especificamente, a gente não vai ficar restrito a essa avaliação de força com o dinamômetro. A gente vai avaliar funcionalmente também. O Anderson já fez isso, ele tem uma boa mobilidade, ele aparentemente, por movimento, ele não tem perda de força, ou seja, assim, se ele vai fazer um movimento, por exemplo, de agachar com uma perna só, ele consegue fazer bem com a perna direita e com a perna esquerda. E aqui a gente vai confirmar também se de fato isso acontece com o dinamômetro, se tem alguma perda de força significativa quando a gente avalia o músculo isoladamente. Por exemplo, o quadríceps, os isquiotibiais dele, quando a gente avalia o adutor, o abdutor, né, o glúteo, o psoas dele. No meu comando. 1, 2, 3, vai, Anderson, forte, 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 pra cima, forte, 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 Anderson, forte, 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 deu, relaxa, isso é um treino de musculação, cara, não? Forte. Obrigado. A adução agora, prepara, Anderson, 3, 2,
valendo, força, 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 relaxa. Então, gente, vamos mostrar aqui no corpinho dele, no corpo do Anderson, enquanto a gente ajusta aqui a troca. Músculo importante na corrida, o abdutor aqui, esse músculo lateral aqui do quadril, né? Temos aqui o tensor da face lata, o glúteo participando. A parte interna temos aqui adutor. E daqui a pouco a gente já fez aqui o flexor e já fez o glúteo, né? Aqui o glúteo máximo dele, a gente já fez essa variação e depois, por último, a gente vai fazer a parte anterior da coxa, né? O quadríceps, e a parte posterior, que são os isquiotibiais. Força, 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 força. Aí, relaxa. Você já tá cansado, hein? Tu nada? Nada? Ó, gente, no total são 10 movimentos que a gente está avaliando, porque cada perna faz 5, então são 10 no total, mas ele faz isso 3 vezes em cada movimento, então a gente multiplica por 3, então são 30 vezes. Vamos lá, estamos no meio do negócio aqui, agora vamos para os adutores, esse músculo aqui, ó. Isso, preparado, Anderson? 3, 2, 1, valendo, força, 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 bastante força, bastante força, bastante força, 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 relaxa. Deu 5 segundos, alivia, descansa por 30. Prepara no 3, 2, 1, valendo, forte, 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 Anderson, forte, 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 puxa, força, 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 garoto, força, 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 aí relaxa. Bom. A segunda foi a mais forte, 11.2. Agora vamos trocar, vamos fazer com a perna esquerda, flexão do joelho. Vamos, Anderson, prepara. No 3, 2, 1. Vai, forte, 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 forte. Relaxa. Rapaz do céu, hein? Quase que você arrasta a maca aqui, hein? Bruto. Nós vamos fazer um teste complementar aqui, funcional que eu diria, diante do que ele já fez aqui com o dinamômetro. Então vamos lá, Anderson. Tenta agachar com a perna esquerda, vai lá. Até onde você consegue. Isso. E agora vira e faz com o lado direito. Então, tem diferença? Lado direito e lado esquerdo? Na hora do teste ele relatou uma dor na patela esquerda, certo? Na extensão do joelho. Foi a única coisa diferente que ele relatou agora. E a gente tem um pequeno déficit aqui de força na extensão do joelho esquerdo em relação ao direito. Pequeno, não é nada tão significativo. E aí na adução, que é aquele de levantar a perna, pode entrar, Stephanie. Aquele de levantar a perna, a gente tem uma pequena diferença também do quadril esquerdo, que é o lado da cirurgia dele. Então, o lado da cirurgia, que foi o fêmur esquerdo, a gente percebe que tem... Percebe não, constatamos aqui no dinamômetro que temos um déficit de força do adutor e do quadríceps, o qual ele tem uma dorzinha no joelho. E do lado direito, Anderson, a gente tem um déficit na parte posterior da sua coxa, na flexão do joelho. A flexão do joelho direito é um pouquinho mais difícil, menos força, produziu menos força em relação ao esquerdo. Você sente isso? No exercício ali eu falei, né, que eu não consegui puxar mesmo, não vinha a perna. Não vinha. Então, ele, além de perceber, a gente viu isso aqui em números. Eu vou fazer o relatório, vou passar para ele detalhadamente tudo isso aqui e o que a gente pode fazer para melhorar esse equilíbrio, porque é um equilíbrio, Anderson, lado direito e lado esquerdo, para que você possa fazer suas atividades bem. Quanto mais equilibrado estiver a parte muscular e funcional, melhor para você, para você correr. Então, mais uma novidade aqui na Move, dinamômetro, avaliar força de grupos musculares e a gente assim poder trazer mais informações para o treinamento. Valeu, cara, obrigado por colaborar. Obrigado. E é isso aí, gente. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e tchau.